Olá, tudo bem? A gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, profissional e constelação familiar. Eu vou receber a Dani Teixeira. Muito gostoso, gente, ter essa possibilidade de bater papo, de falar sobre constelação familiar. E aí, Dani, tudo Oi, bem? amiga, que delícia! Olha esse filtro. Tava na transição aqui, caiu nele. Adorei! Ele é muito a minha cara, né? Assim que é legal, a gente já chega chegando, né? Já chego Danielando. Gente, quem tá chegando na live já vai se preparando aí, que daí pra mais, tá bom? Ai, amiga, que saudade de você. Muito obrigada pelo convite. Uma honra Imagina! para mim estar aqui falando Ai, sobre um assunto tão maravilhoso e que impactou tanto a minha vida de maneira positiva. não é? Ai, gente, eu acho que adoro trabalhar com constelação, adoro falar de constelação, porque todo mundo que a gente fala que já fez e que já fez de alguma forma uma entrega com constelação familiar, sente isso, gente, que mudou a vida, né? É Muda a muito vida quando a gente. poderoso. É uma ferramenta muito poderosa. Bom, mas vamos começar? Vamos, A gente já manda aí começou, o na que você verdade. quiser. Na verdade é que assim, gente, quem tá chegando, né? Todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Eu tô morrendo de saudade da Dani, de abraçar, de estar junto, né? Dos nossos bebês se conhecerem, né, Dani? É live de mães, né, Joane? Não é? E aí, então a gente combinou de fazer essa live para falar sobre esse tema, mas a gente combinou um bate-papo que eu adoro. Semana passada eu fiz um bate-papo com a Lu, não sei se você viu, eu falei com a Luísa Volo, vou falar com a Não, vi. Bruninha, tô Ai, que conversando com todo. beleza! Pois é, não é, gente? Uma delícia. Amigos que a MTG proporcionou, né? Que a gente faz, que a Daniela Essa, vai orquestrando tudo, né? Então isso é essa é a demais, isso é melhor demais. parte do meu trabalho. Sem brincadeira, é a melhor parte do meu trabalho. Quando eu vejo vocês se reunindo, tantos anos depois, né, Ju? Não Eu é? vejo que a MTG realmente fez a diferença na vida de vocês, sabe? E isso pra mim não tem preço. É muito É, maravilhoso. é uma questão de conexão, assim, de permitir que a conexão flua, né? Que essas conexões Sim. pessoais fluam. Bom, enfim, então eu estou recebendo aqui a Dani, gente, todos muito bem-vindos. Tem algumas pessoas que vêm do perfil da Dani, as pessoas que vêm que me conhecem aqui do meu perfil. Então, acho que nós duas podemos nos apresentar. Mas como eu estou recebendo a Dani de convidada, eu quero, Dani, você primeiro, se apresente. Precisa saber. Pessoas, para quem não me conhece, eu sou estrategista digital, sou mentora, ensino mentores que querem criar grupos de mentoria a trabalhar com isso, a fazer algo que eles amem. E é essa minha praia, disso que eu gosto. Gente, eu sou a Juliana Slicker, eu trabalho com constelação familiar, eu amo trabalhar com a constelação familiar, eu tenho outras diversas formações. Agora, sou psicanalista também, Dani, tenho formação em Ah, que chique! psicanálise também, e Sabia não dessa. atendo com terapia também. Então, assim, é realmente minha paixão trabalhar com desenvolvimento humano. E eu, de formação, eu sou engenheira, então eu também fiz uma mudança muito grande, Mas não é mas qualquer minha. engenheiro, não, é engenheiro do ITA. Pois é, mas assim que é bom, a gente faz uma mudança assim, dá uma guinada geral. E eu conheci a Dani na MTG, né? A Dani orquestrando lá um encontro de tantas pessoas, né? Querendo criar tantas coisas. A Dani que me empurrou para formar o primeiro grupo, não tinha grupo ainda. É, e aí, enfim, a Dani falou, por que você não faz ainda? Mas eu não tô entendendo por que você não foi ainda. E aí eu falei, eu acho que eu não fui ainda. E aí tudo começou, né? E naquele período, acho que poucas pessoas falavam sobre constelação familiar, né, Dani? Então era algo que eu comecei a explicar muito. E eu lembro que a Dani falou: Mas escuta, você explicando aqui para as pessoas, você já está dando aula, já está fazendo, né? Por que que não vai reunir, né, com eles? Pois é, então por que você não faz workshop? Enfim, por que você não fala sobre constelação para explicar? Você já está fazendo isso aqui, né? Então foi um super empurrão, assim, foi algo que realmente foi um divisor, Dani. Foi muito bom, muito obrigada mesmo, assim, agradeço muito Baita honra. por essa possibilidade. E aí, então, lá na MT já conheci um monte de gente muito legal.
E tô com a Dani aqui, super feliz de estar com a Dani. Depois, em um outro evento, a Dani me chamou para conduzir uma constelação lá. E aí foi quando eu soube Gente, também que a nossa, Dani falou, não, a constelação mudou a minha vida. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre isso, Dani. Como a constelação entra na sua vida, o que você enxerga hoje, que você tem uma outra visão também. Eu sei que você acabou entrando um pouco mais no tema, né? Que seria legal falar, até para quem não conhece ainda. Gente, até aproveitando, enquanto a Dani fala, né, se vocês puderem, coloca aqui se vocês sabem o que é constelação, vocês estão vindo aqui sem saber o que é, tipo, tô seguindo a Dani, quero ver o que ela tá falando, enfim, coloca se vocês são novos na constelação, né, pra gente saber, até para ajudar a gente a direcionar a conversa, né? olha, Diz a aí, Dani. constelação impactou minha vida de maneira positiva várias vezes e sempre trouxe coisas assim que não estavam nem perto do meu radar, sabe? Assim, coisas assim, informações que eram muito inconscientes. E isso que é o lindo da constelação, né? É a profundidade que se consegue alcançar, independente da pessoa acreditar ou não, né, Ju? Né? Porque ela não tem que acreditar que aquilo está acontecendo. O fato dela se submeter à constelação já é o suficiente para que a vida dela seja remexida de uma maneira assim fantástica, né? E a Ju estava comentando que ela foi num grupo meu, né, para fazer uma constelação e, gente, foi uma coisa incrível. Tinham duas pessoas totalmente travadas lá na área de negócios mesmo. Hoje a gente está falando de desenvolvimento profissional, né? E Aham. elas destravaram, Ju. Nossa, só por isso eu sou infinitamente grata a você, sabe? Eu fico vendo eles hoje, né? E falo, Aham. meu Deus, tudo começou naquele dia, né? Naquele encontro onde eles se permitiram olhar para questões totalmente subconscientes e fizeram É, movimentos necessários para ir para a vida, né? E, é, nossa, minha amiga, que coisa mais linda, sabe? Ver a transformação que você gerou na vida deles. legal. E tudo que a constelação já fez por mim também. Eu jamais estaria com a vida que eu tô hoje se não fossem os movimentos que eu fiz graças à constelação. Né? Isso impactou diretamente não só a minha vida profissional, como a minha vida pessoal, especialmente, que era onde eu mais patinava. Né? Eu me lembro bem, minha A amiga. Eu gente, cheguei. Olha só isso, gente. Eu cheguei a trabalhar com relacionamento amoroso. Eu ajudava outras mulheres a reconstruírem o coração. E eu não acreditava em amor para mim. Olha só que eu coisa ajudo mais todo mundo, doida. mas eu sou um caso perdido, entendeu? Não, para mim É não vai funcionar. incrível como às vezes a gente tem uma ferida tão grande, mas tão grande, que a Exato, gente consegue ajudar exato. outras pessoas, mas não consegue olhar pra gente, né? É, E eu me lembro muito bem da minha primeira constelação, né? Lembro de olhar, foi com os bonequinhos, né? Tem várias formas de fazer, essa foi com bonequinhos. E assim, eu tava já muito bem profissionalmente, estava ganhando dinheiro, já tinha deslanchado na internet, né? Tava num momento legal da minha vida profissional e a vida amorosa péssima, né? Inexistente, na verdade, né? Porque eu achava que eu não uhum. precisava disso, que isso só me atrapalhava, que, né, que se eu tivesse alguém, essa pessoa ia me Mas você atrasar. sabe, deixa eu te interromper só um pouquinho, assim, Sim. a gente fala isso hoje porque a gente tem essa outra consciência. Você se casou pela segunda vez, eu também, você tem um bebê, eu também, É. tem muitas similaridades aí. Mas a gente fala isso hoje como se fosse muito absurdo, mas tem pessoas que estão, e tem muitas pessoas que realmente estão vivendo isso no momento, assim, né? De tipo, isso Ju, daqui é algo que, eu não dou conta, é melhor eu esquecer, não vai ser nessa vida, na próxima não é vida para não mim, pode. né? Não Não é é para para mim, deixa eu focar no trabalho, deixa eu focar, sei lá. E aí eu acabo deixando isso de lado. E isso que a gente está falando, eu acho que quem está ouvindo também pode começar a se perguntar e falar assim, gente, aquilo que eu nem dou conta de ver, talvez tenha um olhar diferente, porque é aquilo, né? A gente aqui tá falando sobre relacionamento, porque para mim achava que não rolava. Mas às vezes a pessoa fala, não, para mim sucesso profissional é algo que não vai rolar. Tem gente sim, é que a tem mesma sucesso, que onde coloca o dedo vira ouro. Para mim não, é muito difícil, tá? Então eu vou me contentar com pouco. Sendo que não é verdade. A gente pode olhar para qualquer área da nossa vida e buscar algo que não está no nosso radar, que está realmente, né, em outra, enfim, em memórias, em histórias, em outras coisas que a gente não tem essa noção ainda, né? sem falar, amiga, que uma tá assim com a outra, né? De que adiantava na época eu estar ganhando dinheiro, sendo que, né, eu não tinha minha família, né? Eu continuava É, morando com a minha mãe que criava meu filho, e eu achava isso lindo, né?
Eu achava a É, coisa mais linda do mundo ser casada com a minha mãe, energeticamente falando, né? E achava assim que era um baita privilégio para mim, né? E eu não entendia por que a minha vida amorosa nunca saía do lugar, né? uhum, E ali, quando eu comecei a olhar para algumas questões, né? Quando eu soube de algumas repetições de padrão que eu estava vivendo, foi muito uhum. chocante, amigo. Foi muito chocante. Eu sem brincadeira, saí de lá pensando, eu nunca mais volto aqui na minha vida. Do tanto que doeu, sabe? Doeu muito. Doeu, eu não estava Mas preparada. é outra coisa também. A gente não espera o que a gente vai ver, a gente não tem noção, assim, né, do que vai surgir em uma sessão de constelação. E aí, se a gente está aberto, que esse é um ponto importante também. Olha, eu não sei. Nós somos mulheres corajosas, né? Eu e Dani, vamos lá. A gente tem que enfrentar, vou lá e enfrento. Não sei nem o que é, mas precisa enfrentar, enfrenta. A gente vai. Mas às vezes a gente, sei lá, a gente quer, né, que você tenha uma passada de pano aqui. Ah, não, vai dar certo por ali. A gente não tá tão aberto. Então, quando você olha alguma coisa na constelação, você fala, ah, isso dói demais, a gente pode recuar, né? E eu acho que Uhum. o tanto que a constelação faz efeito é quanto mais a gente se abre para uma sessão de constelação familiar. A gente. Eu lembro, você falou isso no começo, assim, ah, eu gosto da constelação, porque mesmo que a pessoa não acredite naquilo, aquilo vai fazer efeito. Eu lembro que no começo, bem no comecinho, quando eu comecei a trabalhar com constelação, tinha gente que falava isso assim, ah, eu gosto, porque mesmo que eu não acredito, aquilo vai mexer. E vai mexer, claro, claro que vai mexer. Você vai sair daquilo muito impactado. Só que o que você leva para casa depois de uma sessão é você que vai transformar aquilo em você. Então, na hora, você fica com aquele choque, aquela raiva, aquilo, não, pelo amor de Deus, não quero, não vou dar conta disso. Mas, depois de um tempo, você vai percebendo que está na sua mão mudar. Você começa a ver que é realidade aquilo que você viu na constelação, você contando, né, sobre a sua relação, a questão com a sua mãe e tal. Eu, não, peraí, gente, é verdade, né? Eu tô deixando minha vida ser conduzida e eu não tô conduzindo nada, né? Amiga, eu achava que a minha família era perfeita, sabe? A minha família na época era minha mãe, eu, Mas meu é, irmão. viu? Mas ela como é. Não, sim, sim, mas eu achava que não tinha nada para mexer ali, que era a melhor família Isso, do aí é mundo. outra coisa. A gente tinha uma plaquinha na porta escrita assim: aqui mora uma família feliz, sabe? Ai, Assim, gente. e Uhum. hoje eu nem consigo usar essa plaquinha, porque o que acontece? É muito mais importante a gente buscar esse equilíbrio sabendo que compete a nós do que, sabe, ficar cantando uma Isso. vitória de uma coisa que você nem entende direito como está funcionando, né? Sempre É. existirão desafios e questões para a gente olhar. Isso que eu acho legal. Toda vez que eu constelo, eu descubro coisas novas sobre mim que eu preciso olhar e que não estavam no meu radar, por mais que eu seja uma pessoa que busca autoconhecimento, que já tenha feito milhares de cursos, né? O que a É. constelação traz é um olhar assim muito muito especial, sabe? Eu lembro, né, que uma das coisas que eu ouvi em constelação e que me deixaram assim mega chocadas, né, foi que a minha Uhum. família era muito parecida com a família do meu ex-marido, né? E na época eu achava tipo a família dele a pior do mundo e a minha, a mais linda, né, do universo. Uhum. E na hora que Uhum. eu vi aquilo e que existiu uma explicação lógica para essa semelhança que eu não conseguia enxergar, eu consegui abraçar a minha história, sabe? Consegui É. entender por que eu tinha traído aquela pessoa, por que eu tinha passado, todas aquelas pessoas tinham passado na minha vida, né? E comecei a É. enxergar as coisas que eu precisava mexer na minha vida como adulta, né? Porque em É. muitas áreas eu me comportava como criança, por isso até que eu não conseguia me desenvolver na área amorosa, né? E Uhum. também os relacionamentos disponíveis que eu arrumava. Amiga, é tanta coisa. Nossa, quantas Sim. horas vai durar essa live? Mas é verdade. Sabe o que eu queria? A gente falou de falar de desenvolvimento profissional. Eu estava pensando aqui, você lembrou da constelação que a gente que aconteceu lá no Trinity, né? E Sim. que eu me lembro vagamente, eu acho que seria legal eu comentar e também bem vagamente, para a gente não expor ninguém e tal, mas Aham. acho que é legal até para quem está vendo entender um pouco da lógica e do impacto dessa constelação, né? Então eu me lembro de uma primeira pessoa que estava se mudando de cidade.
e que tinha uma dificuldade, assim, tipo, será que o negócio vai, né? Será que vai dar certo essa minha? Porque era uma mudança de cidade que implicava um desenvolvimento profissional, assim, ó, vou arriscar tudo aqui, né? Tenho que mudar e tem que dar certo, não tem chance, Sim. não tem jeito. E é sempre uma mudança, quando você vai fazer uma mudança assim, arriscar e empreender, né, que é nesse caso, é aquele frio na barriga para dizer o menos, né? Assim, a gente fica realmente com muito medo. Sim. E aí essa constelação foi tão legal, né, Dani? Porque, primeiro de tudo, assim, como que aconteceu? Era um grupo, era uma constelação em grupo, e aí eu falei assim, vou sortear alguém para constelar, vou escolher alguém, sei lá quem, né? E aí essa pessoa levantou a mão, eu não sabia de toda essa história antes, né? Eu simplesmente escolhi aquela pessoa. E aquela história representava muitas das pessoas que estavam ali. Não a mudança de cidade, sim, mas a questão de empreender, de arriscar e de ir adiante, né? E eu me lembro que, então, eu fui conduzindo a constelação foi acontecendo, e histórias que nem passavam pela cabeça, nem dele, nem, né, de quem estava ali, foram surgindo. Histórias de relacionamento do pai com a mãe, de separação e de necessidade dele ficar casado energeticamente com a mãe, por isso essa dificuldade de mudar de cidade, por isso de, enfim, né, tantas... História com a avó, né? Meu Deus. Como eu falei, eu não me lembro tanto, assim, eu lembro meio por cima, se você até quiser complementar, assim, mas eu me lembro que tinha isso, assim, tinha a questão do relacionamento, tinha o padrasto, né, tinha umas histórias, assim, que prendiam a pessoa mesmo, e ela tinha realmente dificuldade de seguir. Conforme a gente vai fazendo a constelação, o que é esse processo, né? A gente vai colocando tudo na mesa. Não tem segredo, não tenho que desvendar nada, né? Isso é legal também a gente entender da constelação. Eu não tô indo lá, deixa eu descobrir o que aconteceu, né? Não, eu tô colocando na mesa, assim, vou colocando histórias que já são conhecidas, mas a partir do momento que a gente parece que vai concatenando tudo, né? A gente vai ligando uma coisa, você fala, nossa, isso tá me prendendo aqui, né? Eu ainda fico preso a isso por amor, eu fico querendo resolver essa história da minha mãe, do meu pai, do meu padrasto. Eu tô aqui, eu não tô na minha vida, eu tô aqui na vida deles ali tentando resolver. E quando tenta resolver, a gente acaba fazendo o quê? A gente vai repetindo a história deles, né? Porque a gente fala assim, peraí, vocês não fizeram bem direito, deixa que eu mostro como faz. Com um ar de arrogância, que eu tô falando isso, assim, porque todos nós fazemos isso, né? Bert Hellinger fala que a arrogância, a gente não enxerga como arrogância, a gente enxerga como, é amor, eu tô querendo ajudar, tô querendo resolver, mas no fundo é um pouco de tipo, deixa que eu faço melhor do que você. E aí, o fato de trazer essas histórias, de falar as frases de cura, de poder enxergar tudo isso, fez com que a pessoa deixasse essa história e fosse, sabe, né? E seguisse adiante, né, Dani? Não sei se Nossa, Ju, você tinha que acompanhar a história dele para você ver como é que tá hoje. Depois, eu não sei. Então, isso Meu é uma coisa. Eu Deus, conduzo as constelações, eu não sei. Eu sei que quando volta, sempre volta falando bem, mas eu nunca sei. Assim, que coisa mais linda, sério. Nossa, foi uma baita de uma transformação. E para mim, que era mentora na situação, né? Era mentora deles que estavam passando pela constelação. Era muito frustrante, por quê? Porque eu via ele se esforçando, né? Via ele fazendo 1000 movimentos relacionados a empreender, a ter sucesso profissional e nada dá certo. Sabe quando parece que a coisa está encalacrada? Né? Você via a pessoa patinando. E eu ali como mentora queria ajudar, né? Falava sobre uma estratégia aqui, outra ali, faz isso, faz aquilo. Mas parece que tudo que ele tentava dava errado. E eu não sei se vocês que estão assistindo já viram alguém assim. Talvez seja o caso de algum de vocês. E é muito doloroso, porque assim, uma coisa é aquela pessoa que não está fazendo nada, né? E não tem resultado. Outra é aquela que está se movimentando absurdamente e continua estacionada. É muito frustrante, a palavra é essa. É frustrante. E aí, na hora que você vai olhar o campo, você vê que é uma pessoa que ainda não foi para a vida. Sabe? Que não fez movimentos internos necessários para que a vida, a prosperidade, ela flua, né? E foi bonito demais, Ju. Depois eu vou te contar atualizações sobre esse caso. Tá bom, obrigada. Vou adorar. Então,
Então, mas você sabe que o muito interessante é isso, assim, a gente conta toda a história e a gente fala da pessoa, mas acho que o mais importante, que eu acho que eu sou muito apaixonada, e você também, é de saber que o poder da mudança está na nossa mão. Assim, Sim. a gente está parado e travado, e a gente está lá remando contra a maré, meio porque a gente quer, entre aspas, assim, porque é um processo muito inconsciente. É porque dentro, no meu inconsciente, fala mais alto o meu amor e honra a toda a história dos meus pais, da minha família, do que o meu sucesso, assim. Se você for pesar, né? O meu amor ao meu sistema familiar é maior do que tudo. E é um processo inconsciente. Então, eu tô aqui remando contra a maré. O negócio não dá certo, não dá certo, não dá certo. Mas por quê? Porque eu mesmo tô querendo que não dê certo. Porque aí eu continuo vivendo essa história. Mas assim, eu tô me sabotando. Eu tô me segurando. E Quando a repetindo gente padrões tá... financeiros, né, amiga? Né? Inclusive, né? Honrando padrões financeiros, né? Achando que não pode ser mais bem sucedido do que foi o pai ou a mãe, por exemplo, né? E honrando aquilo de maneira assim totalmente inconsciente, né? Aí a Pois pessoa é. patina, faz um monte de movimento, né, para ter sucesso profissional e nada, não acontece. É como se tivesse É, encalacrado, né? é. E assim, para vocês terem uma noção, hoje em dia, no nosso grupo de negócios, a gente faz constelação praticamente em todos os encontros, sabia, Ju? Ah, é? Que legal! Sim, sim. Por quê? Porque a gente sabe, né, que é algo maravilhoso e que vai conseguir É, ajudar. Nunca são as mesmas pessoas, por sinal, tem consteladores diferentes, né? que E sempre tem legal. questões diferentes para serem consteladas, e é algo que fortalece muito o nosso grupo. É algo Aham. assim que as pessoas deviam conhecer para usar nesse tipo de coisa, sabe? Né? Para empreender, para ajudar outras pessoas. Isso é fantástico. Seu trabalho é lindo Você demais, sabe que Dani. eu tô devendo? Ó, você sabe que naquele encontro eu conheci o Miguel, né? O Miguel Cavalcante. E Maravilhoso aí, demais. Nossa. gente, toda vez eu tô devendo, porque ele me chama para conduzir. Como eu conduzi no céu, no mastermind dele, e nunca deu, porque o primeiro aconteceu quando começou a pandemia, aí não deu. Agora, Aham. enfim, a gente depois, desde lá para cá, eu tô tentando e não consegui Ah, vai ainda ser achar a incrível. data na agenda, mas vai dar. Já falei, Miguel, a gente vai conseguir. Sim. Porque é muito gostoso mesmo conduzir no grupo de negócios, porque a gente fala sobre negócios e aí a gente vê que são temas que impactam a todos, né? E a gente E vê a outra como tudo está pessoa. entrelaçado, né, amiga? Como não existe a área de negócios. Né? É sempre uma questão de olhar para o campo, né? Enxergar como é que funcionam os acordos familiares e entender se a pessoa está realmente olhando para o que ela quer. Se ela realmente está fazendo esse movimento de ir em direção à vida, né? É muito bonito. Pois é, e a gente fala, isso também que você falou é muito importante, assim, porque a gente fala, você trabalha muito com negócio, com desenvolvimento de negócios, né? Então, Uhum. a pessoa vem com aquele olhar, às vezes, muito fechado, assim, né? Do, eu preciso ter o sucesso financeiro, eu preciso decolar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, tá? E aí você provavelmente deve provocar, tá? Mas como que é a sua relação familiar? Como que você olha para a sua vida? Como que você vive a sua vida como um todo, não só o negócio? E aí, tenho certeza, acho que não nos seus grupos, Dani, que as pessoas já chegam, né, talvez mais abertas, mas de alguma forma como você consegue chegar, como que as pessoas chegam olhando para isso também e não só olhando para a parte do negócio em si, porque a gente às vezes Uhum. se trava, diminuindo a nossa Trava, visão. A constelação trava e trava familiar, ela nos forte. convida a abrir nossa visão, né? Eu me lembro que a outra pessoa que aconteceu a constelação, também, essa eu me lembro talvez até menos, assim, porque eu sempre comento assim, gente, eu não lembro. Eu tenho memórias emocionais, assim, porque eu vou lembrando um fato ou outro, né, da sessão, porque eu acabo atendendo muita gente, então eu não vou lembrar de tudo. E aí eu lembro que ela também tinha uma questão que não conseguia e não fluía o negócio. E a gente chegou e olhou para uma história de um aborto no sistema familiar dela, não era, Dani? Sim, E isso olha mesmo. só, e aí quando a gente fala isso, a pessoa fala assim, mas peraí, o que o aborto tem a ver com o meu negócio que não dá certo?
E aí, quando a pessoa não tem a visão sistêmica e esse olhar que a gente convida, né, as pessoas a terem, ela fala, peraí, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Quando a gente entende e traz um olhar mais amplo, a gente fala, gente, é uma vida. Uma vida significa o quê? Significa o fluxo, significa prosperidade, significa abundância, significa o universo seguindo adiante, né? Seguindo com a força da vida. Quando existe um aborto, existe uma interrupção. Se você transporta isso para a sua vida, é a mesma coisa. O negócio tem uma interrupção, ele não flui, ele não consegue fluir. Então, seja. E aí, quando a gente fala da constelação familiar e a questão do aborto, nunca é um olhar julgador, assim, se o aborto é provocado, se o aborto é espontâneo. Não, é um aborto, aconteceu um aborto e ponto. Não preciso saber se ele foi provocado, se ele foi... Isso é outra coisa, assim. O que a gente está olhando aconteceu, já foi. Como que eu posso olhar para isso a partir de agora para que a minha vida não trave, para que a minha vida possa fluir, para que eu tenha esse desenvolvimento que é fluido, né? Como a vida, né? Eu me lembro que essa constelação foi uma constelação que mexeu com muita gente. Eu lembro que teve gente que saiu até, enfim, porque foi muito, muito importante. E ela desabrochou, teve bebê recentemente. Sério, que linda! Coisa mais linda, trabalhando com algo totalmente conectado com ela. Tá muito maravilhoso acompanhar também. Que linda! Você sabe que eu falando que outras pessoas também, né? Porque quem está assistindo uma constelação também se impacta demais, assim, né? Com o que está vendo ali, principalmente se tem histórias parecidas, assim, não é nem parecidas racionalmente, mas de alguma forma aquilo me impacta, né? Aquilo me traz uma memória, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, é muito legal assistir constelação também, né? É muito legal ter a possibilidade de... Por exemplo, essa live que a gente está falando de constelação, né? Se vocês têm, quem está assistindo, tem casos parecidos ou histórias parecidas, já começa a trazer para si também, né? Fala assim, peraí, né? Olha, o que a Juliana está falando, o que a Dani está contando, pode ser algo que me traga, né, para um pensar sistêmico, né? Eu acho que o desenvolvimento do pensamento sistêmico é uma das grandes contribuições da constelação familiar. E a gente não ficar pensando só no pequeno, né? A gente conseguir abrir, ampliar, né? A gente ter um desenvolvimento para o todo, né? De que as coisas estão conectadas, né? Que sim, o aborto pode estar conectado com uma falta de fluidez nos negócios, né? E por exemplo, um aborto que aconteceu na história da sua mãe, que você nem sabe, ou da sua avó, né? É muito legal a gente começar a investigar a família, né? A perguntar mais sobre os nossos avós, sobre como era a vida profissional deles. Nossa, eu acho isso fantástico. Começar a saber que essas pessoas vieram antes da gente e que a gente precisa honrá-las acima de qualquer coisa, né? Assim, a gente precisa sempre agradecer por estarmos aqui, por elas terem nos dado a vida e honrar, né, a história delas fazendo um pouquinho diferente. Esses dias eu ouvi uma consteladora falando isso e achei muito lindo, né? Ela falando, mãe, eu agradeço, mas eu vou fazer um pouquinho diferente. A gente não precisa fazer nenhuma revolução, né, Ju? Mas se a gente conseguir fazer um pouquinho diferente com a nossa cara, a gente já consegue dar muitos passos rumo à nossa evolução. Porque afinal foi isso que a gente veio fazer aqui, né? A gente veio evoluir. Pois é. E esses movimentos a gente consegue fazer muitas vezes sozinhos, né? Assim, é claro que fazer uma sessão é um divisor de águas, né? Eu não sei, Dani, se você já tentou fazer, tipo... já. Uma vez eu até te mandei um áudio que eram coisas pra gente pensar, lembra? Não sei se você vai lembrar, assim, mas porque quando a gente se abre para um pensamento sistêmico, a gente começa a ver assim, bom, vou fazer uma sessão de constelação porque tem algo que não está rolando. E aí você vai lá e fala, não, vou investir um tempo, vou investir um dinheiro, vou fazer uma sessão, ok. Mas tem momentos que você fala assim, peraí, talvez eu mesma consiga olhar para isso de uma outra forma. E o simples fato de a gente começar a pensar diferente e abrir, né, já faz a gente ter respostas diferentes. Né? Não sei, Dani, se você consegue... Eu imagino que você consiga falar, inclusive... ajudar as pessoas que você mentora nisso, assim, né? Com certeza, minha amiga. Com certeza fez toda a diferença, assim. Aprender sobre mim me ajudou a ajudar outras pessoas, né? E sim, eu sempre tenho um olhar sistêmico nos meus atendimentos. Sempre trago, né, questões que eu vejo que a pessoa talvez não esteja olhando, mas com muito respeito,
com muito carinho, sabe, pela história da pessoa, porque eu sei que lá atrás, se alguém falasse que estava errado, por exemplo, eu morar com a minha mãe, sendo É, adulta, eu ia rir, ignorar e não ia querer saber de nem nada parecido com isso. Aquilo era muito importante para mim, né? Por sinal, assim, as minhas principais crenças, elas caíram depois de entender como funciona a visão sistêmica, né? aham. E começar a olhar para frente. E, nossa, me fez um bem danado, me ajuda a ajudar outras pessoas. Sim, eu acho, inclusive, assim, que é algo essencial, né? Que não tem como uma pessoa que é mentora de negócios não entender sobre leis sistêmicas e como funciona o que ela não vai controlar. O que não está ali nas mãos dela, né? Porque uma coisa sou eu te falar uma estratégia para você vender mais. Outra é ver se a pessoa está alinhada com aquilo, né? Se ela realmente está caminhando como um todo para aquela estratégia, se ela realmente acredita naquilo e está fazendo algo que transborda dela, né? Se tem espaço para esse transbordar, se existe equilíbrio entre o dar e o receber, né? E, nossa, é muito legal saber um pouquinho de tudo e poder contribuir com as pessoas de maneira tão assertiva. É, eu estou falando isso porque eu vou fazer um workshop de autoconstelação, que é tirar um pouco, Ah, que legal! que é tirar um pouco desse peso tão grande na sessão e falar assim, cara, você pode fazer você mesmo muitos movimentos assim, muitas coisas que são simples e se abrir para um pensamento que não, sabe, de novo, não precisa estar tão preso ali, né, no passo a passo, porque eu acredito muito que as coisas caminham juntas, né? Assim, a gente não tem só o olhar só o olhar sistêmico e ficar assim, bom, vou aqui fazer tudo, vou me abrir e tal, e vai cair tudo no colo, não vai cair nada no colo. A gente tem que ter o passo a passo, a gente tem que ter a estratégia, a gente precisa entender o que tem e o que a gente precisa fazer em termos de negócio, sim. Mas a gente tem que unir as duas coisas. É o que você estava falando, assim, né? Ó, eu pego tanto se a pessoa transborda aquilo, se ela acredita naquilo, e se ela está aplicando a estratégia de venda, se ela está aplicando o negócio. Porque Sim, sim. uma coisa sem a outra não vai funcionar, né? Assim, pode até aplicar a estratégia e tudo e ter algum resultado. Mas via de regra, não. Via de regra, assim, o resultado é muito pequeno, perto do que ela pode ter quando ela se abre para o todo, para o olhar sistêmico, para tomar pai e mãe, para entender todo o lugar dela no sistema familiar e tudo. E, de novo, quando a gente fala de sistema familiar, eu sei que quando a gente fala de negócio, as pessoas falam, pera, mas o que você está falando de pai e mãe se eu estou falando do meu negócio, né? É Tem difícil, tudo a mas ver. Oi? Tem tudo a ver, né, minha amiga? Pois é, então, mas é você encontrar o seu lugar. Gente, sabe por quê? Eu não sei vocês, assim, mas acho que é normal a gente tá, mesmo que eu tô trabalhando na minha empresa e tô aqui cuidando das minhas coisas, né? Eu vou no final do dia, às vezes eu falo, não todo dia, mas às vezes eu falo com a minha mãe, ou eu penso, será que meu pai tá bem de saúde e tal? São os nossos laços familiares. E se a gente tá com esses laços fora de ordem, tem pessoas que precisam todos os dias de manhã ligar para a mãe. Mãe, tudo bem? Tá tudo bem aí? Eu tô bem, tá? Não sei o quê. E é meio que você vai pedindo bênção todos os dias. Não é problema, gente, mas eu fico pensando, uma pessoa de 40 anos, todo dia ter que dar satisfação no que vai fazer com a mãe, tem alguma coisa estranha aí, não é? Assim, você não tá conseguindo, talvez, olhar para sua vida, você tá mais olhando para a vida dela, cuidando das coisas dela. Então, são pequenos detalhes, mas que a gente poder entender o nosso lugar, né? O exemplo que eu estava dando um pouco antes ali dessa constelação que eu tinha conduzido, a gente percebia que, assim, energeticamente a pessoa estava toda na história da mãe, do pai, isso que ela não estava disponível para a história da vida dela. De novo, a gente vê isso numa sessão. Mas a gente pode começar a ter pistas, só da gente começar a pensar, peraí, onde que está indo a minha energia? Né? Eu posso fazer uma meditação, uma visualização, posso eu mesmo pegar os bonequinhos ali e fazer, sabe, um movimento. Posso mandar um áudio para amiga assim, me ajuda, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, o que que eu faço, né? A gente pode fazer esse tipo de coisa, assim. Quando a gente vai se abrindo para esse pensamento, acho que a gente já vai encontrando, né? E tem um livro do Bert Hellinger que chama No Centro Sentimos Leveza. É isso, assim, a gente está no nosso centro. O nosso centro, o que é o nosso lugar? O nosso lugar tem pai, mãe, tem avô, avó, tem irmãos e tem o meu lugar.
Eu não sou nem o lugar da minha irmã mais velha, nem o lugar da minha irmã mais nova, nem o lugar do meu pai, nem o lugar da minha mãe, nem dos meus filhos. Eu tenho um lugarzinho lá reservado especial para mim. Quando eu ocupo o meu lugar, eu tenho força para seguir adiante. As coisas fluem mesmo a partir do meu lugar. Né? Ah, eu acho tão bonito isso, Dani. Eu sou muito apaixonada por constelação familiar. Eu também sou apaixonada, minha amiga. Apaixonada, né? E assim, tem coisas simples, né? Que qualquer pessoa pode parar e refletir sobre, por exemplo, morar com os pais depois de ser adulto, né? Não tem por que um adulto morar com os pais, não tem por que um adulto receber dinheiro dos pais ou dar dinheiro para os pais, sabe? Exemplo prático, tá, gente? Tem um churrasco do trabalho do marido e um churrasco na casa do pai. Falar, mas eu vou pro churrasco na casa do meu pai porque eu não posso deixar de ir, porque minha mãe não sei o quê e meu pai não sei o quê, né? E a pessoa faz um movimento de estar sempre priorizando os pais ou de meter o bedelho na vida do pai e da mãe, achando que manda neles. Né? Eu era rainha de querer mandar na minha mãe, tudo. Ajudar na separação, às vezes. Quantas vezes já aconteceu isso? Eu já vejo isso. Ah, eu ajudei na separação deles porque eles não se davam bem, né? Sim, sim. Minha mãe, tudo que ela fazia, tava eu lá falando que se podia, se não podia, tentando comandar a vida dela e achando que eu era muito maior que ela, né? E não. Ela que é muito maior que eu, ela que me deu a vida, né? Exato. E assim, eu demorei, gente, muitos anos, sei lá, 35 anos mais ou menos, para começar a fazer os primeiros movimentos, né, consciente do que eu estava fazendo e ir em direção à vida adulta mesmo. Né? E foi tudo muito doloroso, não é fácil olhar para essas questões, mas é o que liberta a gente, é o que faz a gente ir para o centro e começar a ter uma vida, sabe, assim, leve, como a Ju falou, leve, né? A maternidade, por exemplo, para mim era extremamente pesada, né? Exatamente porque eu me comparava com a minha mãe todos os dias, minha mãe sempre ganhava, né? Então eu acabava entregando meu filho para ela cuidar, porque ela era muito boa em cuidar e eu me via assim pequena ali, eu não conseguia encontrar o meu lugar no relacionamento com meu filho. Agora não, eu já tive um outro filho recentemente e é uma maternidade leve, descomplicada, onde eu sou a mãe, onde eu me vejo no lugar de mãe direitinho. E é tão gostoso, sabe? É tão prazeroso você poder olhar para sua história e ver que você está evoluindo, que você está fazendo, né, um pouquinho diferente, que você está aprendendo a ir para frente, né? Isso tudo é muito gratificante, minha amiga. Ai, gente, é mesmo. Eu tava aqui pensando, você tá falando da maternidade, eu também tenho a minha bebê agora. O Rafa faz quantos meses ele tá? Ele tá com 9. 9? Ai, faz 10. É pertinho. Bem pertinho, né? A Clarice tá com 11 meses. E também, assim, acho que eu tive muita dificuldade com a Letícia, né? Tive depressão pós-parto, tive tanta coisa. E aí eu falava assim, gente, como que vai ser agora com a Clarice, né? E é outra coisa, é outro mundo. E eu acho que é uma coisa muito bonita também de ver que a gente evolui mesmo, gente. Mesmo na maternidade, que é algo que no puerpério era talvez o maior bicho-papão da minha história. Eu falo, meu Deus, eu fiquei no finalzinho da gravidez, estava morrendo de medo. Mas aí a gente percebe e fala assim, e a gente vai vendo as coisas acontecendo, fala, nossa, mas antes eu sofria por causa disso, agora isso está tão tranquilo. A gente vai percebendo que tem uma chance de desenvolvimento, assim. A gente não está estagnado, a gente não está parado, né? Mesmo coisas que são muito profundas em nós, né? Porque maternidade é algo que é muito profundo, acaba mexendo muito com a gente, com tudo, né? Mexe com relacionamento, mexe com o filho mais velho, mexe com tudo, né? E a gente vai percebendo que a gente está encontrando um outro lugar também, né? Mexe também com a nossa identidade, né? Porque uma coisa é você lá trabalhar várias horas e tal, não sei o quê. Depois com o filho bebezinho, demanda, às vezes acorda à noite, não sei o quê. Então você tem que readequar, né? Então toda essa readequação você percebe e fala, nossa, eu tô conseguindo levar, sabe? Tá dando certo, né? Tô conseguindo ir de um jeito mais leve, né? É muito diferente, amiga. Meus 2 bebês nasceram de 34 semanas, né? E na primeira vez, meu Deus, eu chorava descontroladamente, achava que era a pior coisa do mundo, não me conformava com aquilo. Né? Eu lembro de ter feito lembrancinhas, né? E aí não tinha como ninguém ver o bebê.
E, nossa, foi um momento muito terrível da minha vida, né? Agora Aham. aconteceu de novo do bebê nascer prematuro e foi tão mais leve, tão mais tranquilo, sabe? Acompanhar o desenvolvimento dele, saber que aquele era o processo dele, né? De vir ao mundo. E me acolher também, sabe? Não me julgar, não me achar que eu era a responsável por tudo aquilo. Nossa, assim, Nossa, é porque incrível como para a culpar a vida, gente é o primeiro, né? Para jogar a a culpa em vida nós, a nos gente é o dá o primeiro. presente de estar nas mesmas situações que a gente já viveu antes para ver como é que a gente vai reagir. E é É, muito olha que legal quando a lindo. gente consegue reagir diferente, porque É, tem também aquelas outras onde a gente fica batendo a cabeça, né? E é, encalacrado, você não consegue ter resultado. Por quê? Porque você repete o mesmo padrão, você faz igualzinho, querendo ter é. resultado diferente. E aí, quando você aprende que tudo depende da nossa mudança, do nosso jeito de olhar para a situação, de encarar aquilo como adulto, né? Tudo começa a fluir. Então, nossa, a maternidade para mim, meu Deus, não tem nem. Dá para escrever um livro só sobre a diferença, né, da Daniela, mãe de primeira viagem, e para a Daniela de hoje. Ah, mas é ótimo a gente ter essas possibilidades, né? Eu acho que é muito bom, muito bom. E eu acho também é isso, assim, a gente ter a possibilidade de vivenciar a constelação familiar de cabeça, em que, sei lá, vai sofrer, vai ser difícil, mas as mudanças vão acontecer, né? E vão acontecer não porque cai do céu também, mas assim, é como se a gente fosse tendo a consciência dos nossos passos, né? A gente vai percebendo o que que a gente precisa fazer para mudar, né? Acho que esse é um Sim. olhar bom também, né? Sim. E assim, uma coisa muito legal que eu fiz nesse tempo de descobertas, né? E muito por causa da constelação, foi mudar para uma cidade completamente distante da minha família. Minha É família continua verdade. muito presente na minha vida, a gente se fala no WhatsApp todos os dias, É, né? Nós legal. somos pessoas muito próximas que se ajudam muito, né? Uhum, Mas hoje eu não dependo de mais ninguém, nem financeiramente, nem emocionalmente, sabe? uhum, E isso me deu a liberdade para construir minha vida do meu jeito, sabe? Do meu jeito, sem ficar me comparando com a minha mãe, sem ficar também uhum, querendo resolver os problemas da vida da minha mãe, que eu nunca vou conseguir resolver, porque são dela, né? Não são meus. E, uhum. nossa, quando eu me coloquei no meu lugar, as coisas começaram a fluir absurdamente. Absurdamente. Uma das coisas que aconteceu, Ju, que é fantástica, foi que eu mudei de cidade e no dia seguinte eu conheci meu marido. Olha Ó. isso, que coisa mais bizarra, né? E Gente, aí mas tem é gente, assim, e tem é gente que assim. pensa assim, né? Nossa, em um dia, na verdade, foram 8 anos em um dia, né? Foi muito tempo de autoconhecimento, de entender por que, que não aparecia ninguém disponível na minha vida. Né? Eu É, mesma adorava arrumar um namoro à distância, entendeu? Porque aí eu não tinha que olhar para isso, né? Ficava lá longe é. e eu É porque não a tinha que me gente não está dedicar. disponível, né? Essa é a questão. Se Sim, a eu gente não não era encontra alguém disponível disponível. porque a gente não está disponível, né? Sim, exatamente. E aí, depois que eu comecei a fazer os movimentos sistêmicos certinho, né? Olhando para frente, entendendo o meu lugar no mundo, compartilhando a minha vida com outra pessoa, né, sabendo que É. sim, eu preciso do outro, sabe? Eu não sou um ser autossuficiente, que não precisa de ninguém. Né? Eu li aquelas Uhum. coisas, né? De ser a laranja completa, de você não depender de homem para nada. Eu tinha uma posição, assim, de muita autossuficiência, sabe? E aquilo funcionava para mim na época. Sabe? Assim, aquilo me Uhum. protegia, né, de viver outros relacionamentos e também de dar passos na minha vida profissional que eu não estava pronta para dar. Né? E aí, à Aham. medida em que você vai se colocando no seu lugar, que é como a Ju falou, o centro, né? Uhum. A gente se encontra. A gente se encontra e tudo fica mais leve. Uhum. Aparecem situações ainda mais desafiadoras e você consegue encarar de maneira leve. E não tem como uma pessoa que empreende, sabe, não olhar para essas questões sabendo de que isso faz total diferença nos resultados dela. Exatamente. Eu estava aqui pensando, né, você, falando do relacionamento, falando da gente estar pronto, e você falou, das coisas que a gente vai ouvindo e a gente vai absorvendo, né, sobre a célula laranja completa e tal. É Sim, interessante isso, porque assim, nós somos completos em nós mesmos, sim, porém, nós temos sonhos, e se o sonho é construir uma família e ter alguém,
peraí, assim, não é que também eu sou metade, eu preciso de alguém que vai me completar e aí eu jogo peso pro outro. Não, eu sou um inteiro Sim. e eu encontro um outro inteiro, né? Se a gente está Só quando tá indisponível, inteiro, né? Só quando é. tá inteiro. Se a gente está indisponível, a gente é meio que uma metade querendo uma outra metade que está indisponível também, sabe? Ou eu sou o Um inteiro querendo uma rolo, metade. mais É um uma rolo. confusão. Oi? É uma confusão que, nossa É. senhora. Então é legal a gente poder entender isso, assim. Eu sou inteira e é bom isso, mas eu também gosto de ter alguém, né? Eu quero ter alguém, Aham, eu acho sim. que, né, não é que eu dependo, mas eu dependo. Olha que legal a gente pensar nisso, né? Eu não dependo, mas eu dependo. Então, né, eu encontro esse lugar que é leve para mim, não fica pesado para o outro também, né? Porque senão, às vezes, a gente também joga um peso pro outro, fala assim, ó, tá aqui, eu sou metade, vem aqui me completar, porque senão eu não consigo viver sem você. E aí eu falo, meu Sim. Deus, a pessoa não consegue viver sem mim, como que eu vou seguir a vida agora, né? Então, também a gente saber o peso que a gente joga no outro, né? Sim. Porque senão fica pesado pro outro e ele não aguenta também, né? Então, é que peso que a gente está dando no relacionamento, né? Gente, se É. vocês quiserem colocar pergunta aqui, eu sei que a gente está devagando, falando de várias coisas falando de tudo, né? E é muito bom, e isso é muito, como eu falei, eu tô morrendo de saudade mesmo. É muito bom Muita saudade. a gente poder encontrar, né? E você mudou para Indaiatuba e o Luiz morava aí, não é? E aí o Luiz mudou para São Sim, José, não foi? ele que me apresentou a cidade. Engraçado que ele não mora aqui mais não, amiga. Pois é, então, porque Ele só me trouxe pra cá. Depois ele, ó, chispou. ele foi para São José, não foi? Depois eu fiz um trabalho com ele e ele falou que estava de mudança. Eu falei, caramba. Sim. Incrível isso, né? E quando a gente para pensar, né? Hoje o Luiz nem mora aqui, eu nem saberia que existia Indaiatuba, porque essa cidade não existia na minha cabeça, eu não tinha referência nenhuma daqui, né? Uhum. Outra coisa também foi a própria pandemia, né? Eu mudei, 2 meses depois começou a pandemia. Aí você ficou presa aí, né? Se eu soubesse que ia ter uma pandemia, será que eu teria vindo? Provavelmente É, não, né? Porque é. seria um baita de um passo arriscado, né? Uhum. E assim, nossa, as coisas acontecem no momento perfeito. Incrível como tudo assim é sincronicamente perfeito para que a gente se desenvolva, né? Para a gente É, consiga dar os passos, para que a gente dê os passos que a gente está pronto para dar. é. Nunca vai além, sabe? Você só faz aquele movimento que você consegue fazer. E aí, quando você entende as leis sistêmicas, como aplicar isso na sua vida, você consegue enxergar por que existe aquele limite do seu passo. Sabe assim, por que eu só consigo ir até aqui, depois eu não vou mais? Né? Aí você entende o que está encalacrado, o que está te travando e como sair disso. É bonito demais. E isso é legal, porque a gente também pensa nas coisas separadas, mas elas não estão separadas, né? Elas Não, estão juntas e a gente vai tendo essa possibilidade de olhar para tudo junto, né? E crescer de uma maneira assim, né? Ju, a Beatriz está perguntando como fazer a constelação familiar. Como fazer constelação familiar? É só você mandar uma mensagem para aqui no direct e a gente pode te mandar todas as informações, assim. Mas normalmente vou explicando assim, né, sobre uma sessão. É, você pode fazer uma sessão de constelação, então, e aí a gente agenda um horário, ela dura 1 hora e meia no máximo. Uma sessão individual. Hoje eu estou atendendo só individual ainda não voltei a fazer grupos, ainda não me sinto segura para fazer grupos. Eu acho que a gente também vai respeitando um pouco esse momento ainda. Então, atende individual e online. Então, você pode agendar uma sessão e nesse momento de agendar a sessão, você vai se abrir para o que te vem, assim, né? A gente sempre chega na sessão do tipo, isso aqui não está funcionando na minha vida. E isso daqui que eu falei pode ser relacionamento, pode ser trabalho, pode ser dinheiro. Enfim, pode ser algo que a gente sinta que não vai, pode ser a relação com os meus pais, é muito difícil para mim, não consigo dar conta. Ou seja, é o que mais aquilo pega. E a gente vai olhar para isso. E o mais interessante é que a gente não fica só nessa questão que você trouxe, assim, a gente vai olhar quais os impactos de histórias familiares ou histórias suas infantis, às vezes de traumas infantis na sua vida hoje. E quando a gente vai olhar para essas histórias que fazem parte de você, e a gente vai trazendo novos olhares e novos significados, depois da sessão você é uma pessoa transformada. Você fala, nossa,
agora eu consigo olhar a vida de outro jeito, porque é como se eu tivesse soltado, sabe? Algumas amarras, a gente chama de emaranhados, né? É como se tivesse soltado alguns nós, assim, que me prendiam de olhar a vida com outro filtro. E aí eu posso, então, seguir a minha vida, né, com este outro filtro, com este outro olhar. E é maravilhoso, assim, né? É Então, muito lindo. pensar que é isso, assim, é uma sessão. A constelação familiar também é importante dizer, é uma sessão. Você não precisa fazer como uma terapia semanalmente. Assim. Você pode fazer mais do que uma, claro, mas você tem que, inclusive, respeitar o tempo entre uma e outra. Você faz uma, dá um tempão, 3, 4 meses, 6 meses. Você vai sentir quando é o momento de você fazer outra. Porque ela é muito profunda. Você sai de uma sessão muito mexido. Como a Dani falou, né? Eu saí lá com uma raiva e falei que nunca mais ia voltar. E não foi só a primeira, não, tá? Em todas. Aí vai passando a raiva. Aí vai passando a raiva, você vai começando a olhar pra você e falando, a raiva acho que eu tenho que ter de mim, entendeu? Porque eu tô aqui ainda, patinando. Aí você vai percebendo e quando você vê, daqui a pouco você fala, eu quero fazer de novo. Mas é um tempo, assim, você tem que dar um tempo mesmo pra ela mexer, né? Pra ela É porque você atuar. olha para questões que, num primeiro momento, você não sabe como arrumar, entendeu? Você olha para questões que mexem tanto com o que você acredita que seja verdade absoluta, que você fala, não, mas isso não é possível, isso eu não consigo, né? E aí vem esse sentimento de eu não consigo. Até que vai E passando agora, o o que que eu tempo, faço, né? vai passando um tempo, você vai refletindo sobre aquilo que você viu, você vai se aceitando imperfeita como é e começa a se movimentar aos pouquinhos. E isso vai trazer os melhores resultados para sua vida. Então, assim, eu recomendo constelação familiar para todo mundo que eu conheço. Para todo mundo. Eu falo, nossa, vai, experimenta. Não precisa nem saber o que é. Vai, experimenta. Você vai ver que é muito bom. Recomenda, faz constelação com a Ju. Vai lá fazer constelação com a Ju. Isso aí, gente, faz constelação com a Ju. E a Gi tá perguntando, Dani, você começou a trabalhar com mentoria depois que constelou? Sim, eu já tinha constelado uma vez antes, mas não foi por isso, tá? Com certeza deve ter ajudado, né? Deve ter me feito ser procurada por outras pessoas como referência. Mas na época que eu fiz a primeira vez, que eu me lembre, eu trabalhava como coach de relacionamento amoroso, né? E já estava na fase muito legal da minha carreira. E depois disso, só prosperei, cresci muito. Eu já constelei a minha empresa, né? Agora, Ju, eu tô abrindo uma empresa nova, sabe? E aí a gente constelou a empresa nova também. Ah, que legal! Que legal! E É foi importante muito legal. mesmo fazer esse movimento. Muito legal. A gente consegue enxergar coisas que não enxergaria só com intuição, só com experiência prática de vida. Não, você consegue ver o que está oculto mesmo. Você consegue ver como é que está a energia das pessoas envolvidas, né? Para que lado que elas estão olhando. Se elas estão realmente com a mesma força que você naquele projeto. E isso é fantástico. Nossa, quando eu fiz na minha empresa, mexi na equipe, foi incrível, incrível. A constelação empresarial, ela permite que a gente faça esses testes, às vezes, né? De quem é a melhor pessoa para estar comigo, quem é a melhor pessoa para contratar, ou por onde que eu me sigo, né? Então, é muito bom mesmo fazer esses testes. A constelação empresarial permite isso, né? Que legal, Dani. Ó, a Sandra colocou aqui, minha vida tá toda travada, como sair desse emaranhado financeiro, relacionamento e saúde. Então, assim, a gente olha para a constelação, agora a gente também tem que olhar para a constelação com esse cuidado de que não é uma mágica, né? Eu não vou lá fazer a constelação e puf, tudo resolve. Na verdade, não. Eu vou fazer a sessão e eu vou ver, eu vou entender onde eu tô, o que eu tô fazendo, o que eu tô patinando. Lembra, agora há pouco eu estava falando sobre a gente mesmo se auto-sabotar, né? Então, assim, o que eu tô fazendo? Onde eu tô me sabotando? E daí, não só eu percebo, ou seja, não é só um processo racional, do tipo, então é isso, porque às vezes você entende, mas e depois para mudar? Não é fácil mudar, né? Na constelação você sai também com força para mudar. Quando você encontra o seu lugar, e você está no seu centro, como a gente estava falando, a gente encontra força para fazer os movimentos. Incrível. E eles são os mais improváveis possível. Então, não necessariamente o caminho que eu penso racionalmente é o caminho certo que eu vou conseguir ter resultado. E quando eu faço uma constelação, as coisas se abrem, eu enxergo, né,
a solução com outra ideia, assim, sem ter tantos filtros que eu vou colocando, e aí eu consigo encontrar uma saída. Mas, de novo, a saída que encontra é você, né? Então, eu não vou fazer a sessão. Você sabe que como a constelação é algo que está sendo muito difundido, Dani, eu tenho recebido muita gente falando assim, ah, eu fiz constelação e deu isso, e agora o que eu faço? Eu fico pensando assim, mas deu o quê? Na constelação você não vai lá, ó, tó, é isso daqui. Não, gente, se a gente vai fazer um trabalho sério de constelação, a gente vai fazer isso, assim, a gente vai entender onde a gente está travado, o que a gente precisa mudar, a gente vai entender a nossa parte na mudança e vai sair dali já com força para a mudança. Então, nunca você deu isso na constelação, isso não existe, né? Então, isso é algo também importante de você ver, assim, quando você for, se você decidir fazer uma constelação, veja com cuidado isso também, né? Para que você tenha segurança de estar dando os passos em direção ao que você quer, assim, com a pessoa que você confia, né? Dessa maneira. Então, Para mim, assim, a constelação é como se tirasse uma venda dos olhos, sabe? Assim, quando você está se sentindo perdido em alguma área da vida, você não consegue entender o que você precisa fazer, você já se esforçou muito para fazer algo, não conseguiu, né? A constelação, ela vai lá e tira a venda dos seus olhos. É como se você conseguisse enxergar, sabe? Assim, eu não sei se vocês já sentiram a sensação de ter areia nos olhos, é horrível. Horrível, né? E é exatamente isso que a constelação faz. Ela tira a areia, tira a venda, você consegue enxergar próximos passos e qual que é o seu papel naquele contexto, sabe? Assim, para de querer controlar o cosmos, né? E começa a enxergar você de maneira muito autorresponsável. E isso que é bonito da constelação. Porque é mesmo, você busca as coisas para você tem, é claro que, mas o cenário econômico é esse, o contexto é aquele, isso eu não tenho controle. Claro, mas você tem controle sobre onde você está, né? O que você está fazendo, como você está repetindo o padrão, isso tudo está na sua mão. Então, você consegue ter noção do que você vai fazer com aquilo que você tem, né? Então, é de muito autorresponsabilidade, né? É muito bonito a gente pensar assim. E eu sou apaixonadíssima pela constelação exatamente por causa disso, pela autorresponsabilidade, para eu saber que está tudo na minha mão aqui. Eu consigo, né, dar os meus passos, né? É muito mais eu quero fácil aproveitar. Mexer com algo que está sob o nosso controle, que a gente tem clareza do que precisa ser feito, mesmo quando é difícil, do que ficar dependendo dos outros, ficar achando que alguém tem que fazer alguma coisa para você dar certo, né? E é muito mais legal. Eu acho muito mais legal eu poder mudar. Então, é legal, é ótimo, é legal, mas a gente precisa ter essa noção da nossa força. Sim. Por isso porque assim, às vezes, eu acho horrível isso, sim, mas a gente fala assim, ficar no lugar de vítima é gostoso. Por quê? Porque a culpa é dos outros, o mundo é horrível, quentinho, e não sei o né? quê e tal. É gostoso ficar aqui, assim, é gostoso nada, né? Dói, mas pelo menos essa dor de ficar aqui parada, eu pelo menos consigo jogar a culpa em alguém. Né? É algo que a pessoa já conhece, né? Que ela já conhece, que ela... E assim, a vítima, ela é exatamente o oposto, né? Da pessoa autorresponsável. Então, ela fica ali numa posição confortável no sentido de já conhecer aquilo. E de depender que alguém tire ela dali, né? Ela tá sempre dependendo do outro. Né? Agora, a pessoa é autorresponsável, ela sabe que é algo que tem que mudar, que a gente sempre tem margem para evolução. Não é porque a Ju é consteladora que ela tá com a vida 100% ganha e ela não tem que fazer mais nenhum movimento. Não, né? Pelo contrário, né? Eu que faço eu que vou conduzir na constelação, eu sou a que mais vejo, gente, sou a que mais preciso aprender. Eu faço isso todo dia, quer dizer que todo dia vem alguma coisa na minha cara e falar, meu Deus, isso eu preciso olhar ainda. Meu Deus. E Ju, muito obrigada pelo convite. Imagina, sempre que me chamar eu venho, tá? Porque sou muito grata por ter você na minha vida, por todas as transformações que você já gerou para mim, para as pessoas que eu amo. Muito obrigada de coração, viu? Obrigada, querida. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Adorei nossa conversa, gente. Adorei a presença de todos vocês aqui. A gente vai repetir, então. Em algum momento chama a Dani de novo. Enfim, a gente vai continuar nosso bate-papo, tá bom? Beijo, gente. Tchau, beijo, gente! Beijo, Dani. Tchau, tchau.